Meu Deus! Gente, eu sabia que essa olaria seria um tempo precioso do Senhor. Mas o Senhor sempre nos surpreende. O Senhor sempre faz além das nossas expectativas. Quantas que estão aqui que já estão sendo muito abençoadas? Deixa eu ver. Oh, Deus, que coisa linda. Como é bom a gente estar juntas aqui, nesse retiro de mulheres. Como é maravilhoso poder estarmos juntas aqui, descendo nessa olaria do Senhor, sendo trabalhadas por Ele, sendo moldadas por Ele. Eu, assim, fico muito honrada, sabe? Me sinto tão honrada em poder fazer parte desse ministério de mulheres, porque eu entendo que não importa, sabe, meninas, como a Ana falou aqui nessa manhã, nós somos uma só, não tem bandeira denominacional. E todas nós que estamos aqui, nós somos uma só no Senhor. E para descer nessa olaria, o Senhor nos uniu e eu me sinto tão honrada de estar aqui com vocês. Eu me sinto tão feliz. Eu estou tão grata ao Senhor por esse retiro. Eu estou tão grata ao Senhor por ter vocês aqui com a gente. Eu estou tão grata ao Senhor por essa equipe maravilhosa que Ele nos deu. Eu estou tão grata ao Senhor pela Tamires estar aqui. Eu estou tão grata ao Senhor, sabe, por tudo que Ele tem feito já em nosso meio. Há uma gratidão no meu coração. Eu não sei se você se sente assim, mas há uma gratidão. Eu estou tão grata porque minha cunhada está aqui comigo. Eu estou tão grata, sabe, tão grata. Meu coração assim está exaltando de gratidão, de alegria. É até um pouco estranho a gente falar assim, né? Eu falar assim, porque normalmente quando o tema é descer a casa do oleiro, a gente sabe que a gente vai ser trabalhada pelo Senhor. Mas até para ser trabalhada pelo Senhor, nós temos que ser gratas. Até para ser trabalhadas pelo Senhor, tem que existir essa gratidão no nosso coração. E ontem, a Ana nos conduziu a descida até essa casa do oleiro. Você decidiu estar aqui na casa do oleiro. Você decidiu quando você viu esse retiro sendo anunciado e você decidiu firmemente no seu coração. E aí você foi lá, entrou naquele link e fez a sua inscrição. Nesse momento, o Espírito Santo já começou a trabalhar na sua vida. Nesse momento que você fez a sua inscrição, tem tantos testemunhos aqui. Tem testemunho de mulheres que não tinham condições para estar aqui por vários motivos. Motivos pessoais, motivos familiares, motivos financeiros, motivos porque também não tínhamos mais vagas. E mulheres que entraram assim, como a gente fala lá no Rio de Janeiro, 45 do segundo tempo. Sabe por quê? Tudo está no plano do Senhor. Não está no nosso plano. As coisas espirituais, elas se discernem no reino espiritual. Não é no reino natural. Aquilo que é de Deus para acontecer na minha vida e na sua vida, vai acontecer e ponto. Foi Deus que te trouxe até essa olaria. Foi Deus que te trouxe até este lugar. Foi o Senhor que fez você chegar até aqui. E nós descemos a casa do oleiro ontem com a Ana. E como que o Senhor já começou a trabalhar nessa olaria. Entendemos que Ele nos chamou. Jeremias 18 diz que como vaso que Ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Em outras versões, estragou-se nas mãos do oleiro. Porque tem hora que isso acontece com a gente. Você já estragou alguma vez? Eu já estraguei várias vezes. Quem já estragou aqui, gente? Eu já estraguei e estrago muitas vezes. E aí, quando isso acontece, o Senhor me conduz lá para a casa do oleiro. E Ele fala, filha, estragou, então vou ter que te fazer de novo. E aí Ele começa tudo de novo. E quantas vezes forem necessárias, nós seremos feitas novamente pelo Senhor. Agora eu quero compartilhar algo com vocês. Vocês sabem que esse tema desse retiro que eu e Ana a gente foi gerando, sabe? Já há tantos meses, desde o início do ano. O tema nas mãos do oleiro, essa descida à casa do oleiro, começa primeiro na gente, né, Ana? O Senhor começa trabalhando na gente. E foi tão interessante porque eu pude compreender isso mesmo, assim, bem claramente na minha vida, porque eu vivi coisas nesse ano, agora mais para esse segundo semestre, que eu não estava esperando no Senhor.
E eu entendi que era o Senhor me permitindo passar por isso. Antes mesmo de chegar aqui nesse retiro, o Senhor, sem eu saber, já tinha preparado a minha descida nessa casa de tratamento. E aí eu quero compartilhar com vocês a prova disso. Coloca pra gente, Bebele, a foto que mostra quando... Não é o vaso, é quando eu, o pastor e a Karen numa igreja lá, essa daí. Primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: eu fui para a conferência de mulheres lá na Lagoinha, aleluia, e ano que vem vocês vão comigo, ok? A Ana vai ficar muito feliz com uma caravana linda da nossa igreja. E eu fui parar lá no Moriá. Gente, eu não preparei isso. Eu não tinha me planejado para isso. Mas eu e Mônica chegamos lá no Moriá. Não sei como, né, Mônica? De uma semana para outra, o olheiro falou assim: vem cá, vou levar vocês lá para o trabalho da miolaria. E nos levou lá para a casa do olheiro. Quem reconhece essa foto da casa do olheiro, gente? Lá na Estância Paraíso, lá no Moriá. E lá eu comecei a ser trabalhada pelo Senhor. E eu entendi que o Senhor estava me quebrando para aquilo que eu precisava receber, até mesmo para estar aqui compartilhando com vocês. E aí depois, agora, semana passada, minha cunhada linda, meu cunhado, pastor Luciano, estão aqui com a gente, e nós fomos levá-los lá na conferência da Gateway, fomos representar a nossa igreja, né, Ana? Fomos lá na Gateway representar a igreja diante do trono. E aí, meu cunhado falou assim: eu quero muito conhecer uma igreja americana, tem várias, né, Ana, lá em Dallas. Ele falou assim: não, eu quero conhecer uma igreja americana de um pastor que eu sigo já há muito tempo, muito abençoado. E qual que era o nome da igreja, gente? The Powers House. Gente, a casa do olheiro. E eu falei: não é possível, gente. E lá naquela manhã, naquela igreja americana, o vaso foi, ó, né, Joyce? Como que nós fomos trabalhadas pelo Senhor naquele lugar. Então, eu estou mostrando isso para que vocês possam ver que quando o olheiro ele tem algo para fazer, ele mesmo vai se acarretar de preparar todas as coisas. Ele mesmo vai nos conduzir a essa grande olaria. Agora, como nesse texto falou, estragou-se nas mãos dele, isso é um processo que nós enfrentamos. Ontem a Ana falou uma frase que eu anotei, assim, vou levar para toda a vida, que é o seguinte: se o vaso não resistir ao processo, ele vai estragar muitas vezes. Se o vaso não resistir ao processo da olaria, vai ser necessário ele estragar. E tudo bem por isso, gente. Nós temos, mulheres, que parar de nos cobrar. A gente se cobra demais, a gente se cobra para ser perfeição. A gente se cobra, sabe, para que nada dê errado. A gente se cobra dentro da nossa casa. Nós também estamos sempre nos cobrando no nosso trabalho. A gente sempre quer fazer o nosso melhor, mas nem sempre vai ser possível. E muitas vezes as coisas vão acabar, vão estragar, vai dar errado. E nós precisamos ter esse entendimento, porque Jeremias viu isso. O vaso se estragou. Agora, o mais importante de ter o entendimento de quando o vaso se estraga, quando o vaso se quebra, é que nós estamos nas mãos do olheiro. É esse tema que nós estamos aqui nesse final de semana tomando posse. Se estamos na mão do olheiro, está tudo certo. Estragar nas mãos dele, está tudo certo. Você não pode estragar na mão errada. Você não pode estragar onde você não tem que estragar. Você tem que estragar na mão de quem você pode estragar. E nas mãos do nosso olheiro, nós podemos estragar. Não há problema algum estragarmos nas mãos dele, porque ele vai nos refazer. Ele vai nos quebrar. Ele vai fazer de novo. Ele vai trabalhar no barro, ele vai trabalhar no vaso. E vai começar de novo essa obra. Nas mãos certas, nós podemos estragar. Paulo também fala com a igreja em Roma sobre o trabalhar do olheiro nas nossas vidas. Em Romanos 9, do versículo 19 ao 24, diz assim, olha, presta atenção. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada, o vaso, dirá ao que o formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, e der a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Agora você vai levantar a sua mão assim, você vai tomar posse do versículo 23 e 24. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Fala assim: eu sou esse vaso. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós somos esses vasos de honra. Nós somos esses vasos de misericórdia. As mulheres foram levantadas pelo Senhor, foram criadas pelo Senhor para serem esse vaso que faz a diferença por onde ela anda. A mulher é tão graciosa. O Senhor sonhou com você, o Senhor te preparou, o Senhor te formou, e em você existe uma graciosidade que vem do Senhor, que vem dos céus. Você não tem que se preocupar. Você viu quando Paulo falou assim, olha, porque do mesmo barro ele pode fazer vários vasos. Sabe o que eu peguei aqui nesse versículo? Às vezes a gente quer ficar parecida com a irmã do lado, ou então aquela moça que está lá na internet, ou então aquela influencer, ou então aquela modelo. Gente, o Senhor nos faz conforme a sua vontade. E a nossa forma, Ele usou uma única vez. O nosso jeitinho é só para a gente mesmo, então a gente tem que se amar, do jeito que nós somos. Nós temos que nos amar e nos aceitar, porque esse vasinho está nas mãos do oleiro, e tudo está no controle dele. Ele molda da sua forma, ele faz como ele quer. Eu nunca vi um vaso falar para o oleiro: olha, não faz assim, pois eu não estou gostando do formato. Já viu o vaso falar assim para o oleiro? Ah, não gostei do formato, não faz assim, faz de outro jeito. Não, o vaso ele não tem essa propriedade. O vaso ele é feito pelo oleiro e ele precisa entender que o oleiro tem o controle de tudo que ele faz na vida desse vaso. Então, mulheres, nós precisamos nos aceitar, nos amar, entender que esse é o propósito de Deus, esse é o desejo de Deus, da forma que nós nascemos, como Ele nos criou. Precisamos viver isso de uma forma diferente. Precisamos estar felizes com quem nós somos, sabe? A nossa aparência física também. Nós temos que nos aceitar, porque se nós não nos amarmos primeiro, como vai ser? Amarás teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para você poder amar o seu próximo, sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem amar o próximo? Porque são pessoas que não estão curadas. Elas não se amam. E por esse motivo elas não estão curadas. Elas têm problemas, elas não conseguem se aceitar. E aí esse amor que deveria sair dela para a pessoa que está ao lado dela, ela não consegue. Nessa olaria, o Senhor também está derramando esse amor sobre as nossas vidas, trazendo de volta esse entendimento sobre cada uma de nós. Agora, meninas, existem vasos diferentes. Tem vasos que são de barro puro. Pode colocar, Isa? Por exemplo, esse vaso aqui é um vaso de barro puro. É um vaso simples, um vaso com um custo muito pequeno, mas é um vaso muito bonito e também com muitas propriedades e características dele. Como a Ana explicou ontem, as plantinhas que vão ser colocadas dentro desse vaso, elas vão viver, elas vão florescer. Por quê? Porque esse barro, ele vai permitir essa permeabilidade por conta do material dele. Agora também temos vasos de porcelana, por favor, como esse aí. Gente, olha que vaso bonito, não é verdade? Um vaso de porcelana caríssimo. Vocês sabem que esse vaso é um vaso chinês, de porcelana, chinês. De onde eu sou, gente? Chinês. Um vaso chinês de porcelana do século XVIII, criado para o imperador Qianlong e esquecido em um sótão durante décadas. Ele foi vendido em Paris por 16,2 milhões de euros, cerca de 70,5 milhões de reais, informou a casa de leilões Sotheby's. Nem sei onde é isso, gente. Chique, né, gente? Meu Deus, quantos milhões esse vaso custou para quem comprou. Pagou milhões por esse vaso.
Agora, interessante que um vaso de porcelana, vaso de barro, tudo é vaso. Tudo é vaso. E olha só, gente, eu estou falando aqui tudo é vaso, Joyce, estou lembrando uma forma que a gente tem lá no... Quem é carioca aqui? Deixa eu ver, gente. Quem é carioca? Quem é carioca pentecostal? Deixa eu ver a carioca pentecostal aqui, ó. Lá no Rio de Janeiro, nas igrejas pentecostais, a gente costuma chamar de vaso. Fala aí, vaso! Não é assim, gente? Vaza. Aí quando é mulher, vaso é para o homem, quando é mulher, vaza. Né? Aí quando os meninos estão esperando no Senhor, aí eles ficam assim, já viu aquela vaza ali? Olha, aquela vaza. É assim que a gente brinca lá no Rio de Janeiro. Mas não importa se o vaso, a vaza é de barro, é de porcelana, nós somos tudo vaso. Tudo somos criadas pelo mesmo olheiro. Somos iguais, não há diferenças. Independente se esse aí custou milhões e aquele outro custou, sei lá, $5, não importa. Nós somos todas iguais. Nós somos todos iguais. Somos amadas pelo mesmo olheiro. Somos trabalhadas pelo mesmo olheiro. Somos uma só diante do nosso Senhor. E mais uma vez ontem na palavra, eu não sei quanto vocês, gente, mas quando a palavra do Senhor está sendo anunciada, eu fico tão assim recebendo, e eu vou captando, eu vou anotando. E ontem a Ana também deu uma chave, que eu peguei essa chave, gente. E eu queria que liberasse a chave sobre vocês também. Quando a Ana ontem disse que tem vasos que às vezes são colocados na prateleira, eu me lembrei desse vaso de porcelana, Ana. Porque aqui, quando eu pesquisei, eu achei na reportagem que esse vaso de porcelana, mesmo sendo caríssimo, ele estava esquecido, Ana, durante décadas e décadas e décadas. Às vezes o vaso, como a Ana falou, é colocado na prateleira. Mas tem alguns vasos que parecem estar esquecidos. Quem está entendendo aí? Parecem que estão esquecidos. Mas eu quero dizer para você que o oleiro não esquece de nenhum vaso. O oleiro sabe exatamente cada vaso que ele criou, cada vaso que ele colocou, de repente, por um tempo numa prateleira, ou quem sabe até mesmo ele escondeu. Não é porque ele esqueceu do vaso, mas é porque ele está escondendo esse vaso para o tempo oportuno dele. E no tempo dele, ele tira esse vaso e ele lança esse vaso. E ele usa esse vaso. E eu quero profetizar sobre a vida de todas nós aqui nessa manhã, que nós somos esse vaso. Nós somos esse vaso que o Senhor, Ele está pegando esse vaso, Ele está trabalhando nesse vaso, Ele está preparando esse vaso e Ele vai usar esse vaso. Tem mulheres aqui que já foram muito usadas pelo Senhor, já foram boca de Deus. Mulheres que já foram usadas no profundo com o Senhor. Aleluias. E o Espírito Santo revela ao meu coração que tem mulheres aqui, viu, Tamires, que elas não estavam pensando em tirar a própria vida, mas elas estavam com uma morte espiritual. Elas tinham declarado com a própria boca que elas nunca mais iriam se lançar no reino de Deus. Nunca mais queriam ser usadas pelo Senhor, porque foram vasos feridos. Foram vasos, sabe, que foram muito machucados, mas não pelo oleiro. Tem líderes aqui que foram muito machucadas, mas não pelo oleiro. Lembra que eu falei que se estragar, quebrar na mão do oleiro, tudo bem. Mas se estragar e quebrar sem ser na mão do oleiro, produz uma dor que, se não for o verdadeiro oleiro, não tem cura. E isso vem para tentar matar a gente. Isso vem para tentar parar o nosso chamado. Vem para tentar paralisar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós somos vasos nas mãos do Senhor. Lembra de Davi? Davi estava escondido por detrás das malhadas. O texto nos mostra, né? Quando o profeta foi na casa do pai dele, lá na casa dele, ele foi esquecido. Mas ele não foi esquecido, gente. Ele estava sendo guardado. Há uma diferença de ser esquecido e ser guardado. Ele não foi esquecido. Ele estava guardado para o tempo oportuno do Senhor, o kairós de Deus na vida dele. Gente, não tentem acelerar o tempo de Deus na vida, não. Na sua vida, não. Sabe por quê? Isso também não dá certo. Você querer acelerar algo que não é o tempo de acontecer.
tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo kairós, no tempo oportuno. Davi estava escondido por detrás das malhadas. Ele não estava esquecido. Ele não estava abandonado. Foi o próprio Deus que escondeu ele ali. Mas no dia, no momento do kairós de Deus, o próprio Deus tirou Davi e o levantou como grande rei em Israel. É assim que o Senhor faz. Nós não precisamos fazer força. Vocês lembram de Deuteronômio 28? As bênçãos do Senhor, nós não temos que correr atrás delas. São elas que têm que correr atrás da gente. Muitos vasos também ficam desgastados por isso. Porque são vasos que ficam correndo atrás das bênçãos, das portas abertas, das oportunidades. Mas quando o vaso, ele entende que no tempo certo o oleiro vai pegar esse vaso, ele não fica fazendo isso. Aleluias, aí ele não se racha. Ele não se quebra nas mãos erradas. Porque existe o tempo que o Senhor prepara tudo para acontecer na nossa vida. Esse tempo que nós estamos na dependência, esse tempo que nós estamos nas mãos do oleiro, é um tempo de total dependência do Senhor. Nós temos que confiar. Eu não estou vendo nada, pastor, eu sou um vaso que estou na prateleira. Olha, o Senhor me tirou lá do Brasil, pastora. Me trouxe aqui para essa nação. E eu fui colocada numa prateleira. E eu estou já há algum tempo nessa prateleira, pastora, mas eu estou passando umas coisas nessa prateleira. Umas humilhações. Nesse tempo de prateleira na minha vida está doendo tanto, está difícil. Tem dia que parece que eu não vou aguentar. Você sabia que eu também vivi esse tempo aqui nos Estados Unidos? Deus permitiu que eu e a minha casa passássemos por um tempo assim. Quando nós chegamos aqui, logo se instalou a pandemia. E as igrejas do Brasil, que estavam nos enviando para cá como missionários, fecharam. Nós não tínhamos mais o que fazer, não tínhamos mais ajuda, sustento. E foi um tempo de muito trabalhar do Senhor. Eu sei o que é. Igual vocês, trabalhar aqui também. Coisas que eu nunca tinha feito no Brasil, a minha família. Nós passamos aqui também. E é por isso que eu digo para vocês, nós somos todas iguais. Nós somos todas iguais. Oh, Ana, obrigada, querida. Nós somos todas iguais. Foi um tempo que o Senhor permitiu os vasinhos lá de casa, os techeiros ser quebrados, sabe? A gente ia em família, muitas vezes, sabe? E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso aqui para vocês. Quantas vezes a gente saía em família para limpar office, porque a gente não tinha o que fazer. E as nossas ovelhinhas lá no Brasil ficavam assim, sabe? Chorando, como assim? E ainda assim, o Senhor cuidava de tudo. E quantas vezes esses vasinhos sendo trabalhados aqui pelo Senhor, nesse tempo de pandemia, nós conseguimos enviar para o Brasil recursos para ajudar os irmãos que não tinham o que comer lá, gente. Quantas vezes enviamos recursos, e eu falo isso aqui, porque eu sou um vaso que fui trabalhado também, aqui nessa nação. E o Senhor está mandando eu falar isso aqui para vocês. Tem mulheres aqui que se sentem menores do que as outras, se sentem, sabe? Você é um vaso lindo. Não é porque hoje você está, de repente, servindo numa casa, sabe, uma família, que você deixou de ser um vaso lindo e especial para Deus. Há um propósito de Deus ter te colocado ali. Depois o Senhor me tirou desse tempo, sabe, tirou minha família desse tempo e me lançou lá numa clínica de hemodiálise. E aí eu comecei também a ser trabalhada pelo Senhor, acordando 3 horas da manhã. A Ana lembra desse tempo, a Ana orou muito comigo nesse tempo, me liberando palavras de afirmação, palavras proféticas para eu suportar, sabe, esse tempo. Tudo isso era Deus trabalhando no vaso. Lembra que quando a gente estraga nas mãos do oleiro, tudo bem? Tudo bem. Quando a gente estraga nas mãos do oleiro, porque esse tempo é necessário. O tempo que o vaso se estraga, porque quando o vaso se estraga, quando o vaso se quebra, por que que isso acontece? Essa é a nossa pergunta muitas vezes. Quantas vezes eu para o meu marido a gente ficava, por que que a gente está passando por isso?
A gente sabia que Deus estava tratando o vaso, estava tratando com a gente, mas a gente ainda assim ficava, por que a gente está passando por isso? Quantas vezes o inimigo ele vinha esbofetear a nossa cara, sabe? E falava, o que vocês estão fazendo aqui nessa nação? Volta para o Brasil. Falava para o meu marido, você tem 2 faculdades, você está aí limpando o office, volta para o Brasil, querendo abortar os sonhos que Deus tinha na nossa vida aqui. Querendo quebrar o vaso nas mãos da pessoa errada, porque Satanás, ele é assim. Satanás, ele é assim. Ele quer nos quebrar, mas ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele quer nos tirar dos propósitos de Deus, mas ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele quer fazer a gente errar o caminho, mas ele não tem poder sobre nós, porque nós estamos nas mãos do oleiro, nós somos mulheres de Deus, a nossa casa pertence ao Senhor, e só Ele tem poder sobre as nossas vidas. Só Ele tem poder sobre as nossas vidas. Mas essa é a pergunta, por que isso acontece? Parece que tudo estava perdido para o vaso. Parecia que tudo estava perdido para mim. Parecia que estava tudo perdido para o vaso, naquela olaria, quando Jeremias chegou ali naquela casa do oleiro. E olhando à luz da palavra de Deus, existem mulheres que passaram por isso também, como a gente passa hoje, gente. Olha, todo mundo aqui conhece Esther. Esther é uma mulher que é conhecida por todas nós. Ela é conhecida porque ela foi levantada pelo Senhor para um tempo oportuno, para uma salvação que Deus estaria levantando para o seu povo. Ela foi a rainha escolhida por Deus. Nossa, a gente vê tantas palavras lindas e proféticas sobre Esther. Mas sabe o que eu vejo na vida de Esther também? Que quando ela entrou naquele palácio, existia um gap ali entre o momento que Mardoqueu avisou a ela do que estavam conspirando contra o povo dela, e ela estava ali escondida, ela era um vaso escondido, quantas lembram? Esther era um vaso escondido ali naquele palácio. E aí Mardoqueu, ele envia a mensagem para ela que o povo iria perecer. Entre esse momento da mensagem de Mardoqueu para Esther e o momento que Mardoqueu, mais uma vez, profeta, é por isso que a gente não pode deixar de dar a palavra que Deus nos dá para as pessoas que Ele nos dá. E Deus está falando com gente aqui. Você tem que abrir a tua boca. E se é Deus que está falando para você falar, então tu fala. Porque você é profeta nas mãos de Deus. Profeta não é só quem está aqui no altar, não. Na verdade, o profeta nem precisa de altar. O profeta é aquele que está junto. É aquele que chora, sabe? É aquele que dá uma palavra mesmo de confronto, mas em amor. Deus usa o profeta, as profetisas dessa forma. E naquele momento, Mardoqueu envia uma palavra para Esther. Esther 4,14 diz assim, ó, em outras palavras, tá? Ô menina, fala igual carioca. Ô menina, você tá achando o quê? Você tá aí nesse palácio com essa coroa de rainha, toda se achando, né, a rainha poderosa, a que o Assuero mais amou, a que ficou meses se embelezando. Você acha que você tá aí pra quê, filha? Você acha que você tá aí por quê? Eu te criei desde que seu pai e sua mãe morreu. Eu te criei, eu te ensinei a lei do nosso Senhor. Pra que você tá nesse palácio? Você está aí, querida, para eu te usar. Então, se você não se levantar agora e fizer alguma coisa, com certeza socorro virá de outra parte. Com certeza eu vou levantar um outro vaso. Aleluias. Porque foi para esse tempo que você foi colocada nesse palácio. Foi para esse tempo que você foi colocada nesse palácio. Foi para esse tempo que o Senhor te trouxe para esse país. Foi para esse tempo que Deus te levantou. Foi para esse tempo. Foi para esse tempo. Foi para esse tempo que Deus te levantou. Mas nesse gap, nesse gap, eu prefiro ter os olhos bons. Porque Jesus falou que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nesse gap, entre quando ela recebeu a notícia e até a palavra de confronto que Mardoqueu enviou, eu gosto de pensar que Esther estava um vaso quebrado nas mãos do Senhor. Esther estava um vaso quebrado nas mãos do Senhor, sabe por quê? Porque ela estava assim, e agora o que eu vou fazer?
Meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor me permitiu chegar nesse palácio. O Senhor colocou essa coroa na minha cabeça. Eu estou aqui dentro, mas e agora o que eu faço? Eu tenho medo, se eu revelar que sou eu, que sou judia, o que vai acontecer? Ela estava sendo quebrada. Ela estava sendo quebrada. E Esté estava se estragando nas mãos do olheiro também. Quer ver uma outra mulher à luz da Bíblia, que também foi quebrada, que também se estragou nas mãos do oleiro? Miriam. Miriam, uma mulher, aleluia, a Miriam aí, que estava escrava, junto com toda a sua família no Egito. E todo o seu povo estava subjugado durante anos e anos a Faraó. Mas conta a história judaica, olha aqui, a Hannah, conta a história judaica que Miriam, ela já profetizava dentro da casa dela que o libertador se levantaria no meio deles. Olha que coisa linda. Miriam, mesmo num tempo de ser quebrada naquela escravidão no Egito, conta a história judaica que Miriam já profetizava sobre a casa dela, que o libertador se levantaria, que Deus iria enviar o socorro, porque não tem vaso que está sendo quebrado, não tem vaso que está se estragando, que Deus não envia o socorro para esse vaso, o Senhor, Ele nos socorre. E ela acreditava e ela profetizava que o libertador chegaria, que o tempo da libertação chegaria, que eles iriam embora daquele Egito e que daria tudo certo e que eles iriam cantar o cântico da vitória, da libertação. Em nome de Jesus, aleluia, eu libero essa palavra sobre a sua vida também. Deus te trouxe aqui para você cantar o cântico da libertação. Porque tem mulheres aqui que estão sendo libertas. Enquanto o Senhor te quebra, porque o tema dessa mensagem é quando o vaso se quebra. E quando o Senhor te quebra, e quando o Senhor te estraga, Ele está te libertando, Ele está te curando, Ele está te libertando, Ele está trabalhando na sua vida. E aí, gente, o que aconteceu com essa mulher, com Miriam? Mesmo quebrada, mesmo amassada. Você conhece a história? O bebê nasceu, Moshe, foi colocado no cestinho, foi colocado naquele rio. E o que ela fez? Ela foi cuidando da profecia. Ela foi seguindo a profecia. Ela foi seguindo a palavra profética que foi liberada. Ela foi seguindo aquele cestinho, porque ela sabia, eu creio, tá, gente? A Bíblia não fala isso, mas eu creio, Renata, digo eu, não a Bíblia, eu creio que essa menina, ela já sabia que aquele cestinho, dentro dele, não tinha um bebê fugindo das garras de Faraó, mas tinha o grande libertador de Israel. Na sua casa, não existe um filho dentro da sua casa. Na sua casa não existe uma filha. Na sua casa não existe uma criança. Na sua casa não existe um marido. Na sua casa não existe apenas a sua família. Na sua casa existe alguém que pode ser o libertador de um povo. Alguém que pode fazer algo sobrenatural no reino de Deus. Deus te trouxe aqui para você tomar posse dessa palavra. Ah, pastora Renata, você não sabe como é que está lá em casa. Não importa, você sabe como é que estava dentro da casa de Miriam. Vocês sabem o jugo de escravidão que esse povo sofria. Imagina o que essas famílias passavam. Nenhum filme, sabe, vai conseguir mostrar e demonstrar o que eles sofreram. Eles sofreram demais. Mas ainda em meio a tanto sofrimento, eles acreditavam que o libertador, o grande libertador, levantaria o tempo da liberdade e eles seriam libertos daquela situação. Quando você chegar em casa amanhã, chegue em casa profetizando como Miriam. Chegue em casa profetizando como Miriam. Você quer um marido diferente? Então comece a profetizar sobre a vida dele. Você quer um filho na obra do Senhor? Comece a profetizar. Ah, meu marido e eu, muitas vezes, a gente recebe pedidos de aconselhamento, sabe, para pais e mães de filhos que estão fora dos caminhos do Senhor, ou então que não amam o reino de Deus a ponto de se doar pelo reino de Deus, que estão distantes do propósito de Deus. E eles perguntam para a gente, como é que vocês fizeram? Como é que vocês fazem para que os meninos de vocês sejam tão abençoados, sejam meninos apaixonados por Jesus, comprometidos com o reino de Deus? Como é que vocês fazem? E a gente só tem uma resposta.
da gente, a gente não pode nada. Só que desde bebê, nós sempre profetizamos e declaramos que eles seriam flechas na aljava do Senhor e que no tempo oportuno do Senhor, o Senhor iria os lançar sobre as nações da terra. Sempre liberamos essa palavra, e sempre cuidamos. Gente, cuida da promessa que Deus te deu. Para com essa coisa, o Espírito Santo está falando comigo. Eu já entreguei nas mãos do Senhor. Essa frase é uma frase de dependência, sim, mas muitas vezes também é uma frase de renúncia. É quando você está meio que assim, sabe, renunciando. Eu já entreguei nas mãos do Senhor. Não, minha irmã, cuida. Você é uma leoa. Cuida, porque essa herança que Deus te deu, Ele vai te pedir conta naquele grande dia. Cuida da herança que Deus te entregou. Faça como Miriam, acompanha o cestinho. Acompanhe o cestinho. Veja o perigo que está acontecendo com o cestinho. Está chegando um perigo. Está vindo um jacaré perto do cestinho. Então você é uma mulher de Deus, você vai dar ordem para esse jacaré. Está repreendido em nome de Jesus. Sai de perto do meu cestinho. Cuida desse cestinho. Profetiza sobre esse cestinho. Miriam também foi uma mulher que foi quebrada, que foi estragada pelo Senhor. Mas o vaso quebrado não é o fim. Fala para o irmão que está ao seu lado, o vaso quebrado não é o fim. O vaso quebrado não é o fim. Mas então por que Deus quebra o vaso? E aqui eu quero entregar para vocês 3 respostas que Deus me mostrou. Por que Deus quebra o vaso? E a primeira delas, se você está anotando aí, Deus quebra o vaso porque Ele percebe que o vaso se deformou. A primeira resposta que Deus me deu, que Ele quebra o vaso porque Ele percebe que o vaso se deformou. Meu marido tem uma frase que diz assim: Deus, o grande oleiro, com suas mãos, formou. O inimigo, por causa do pecado, deformou. Mas Jesus, através do seu sangue, transformou. Amém? Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Deus, o grande oleiro, com suas mãos formou. Mas o inimigo, por causa do pecado, ele deformou. E então Jesus, através do seu sangue, ele transforma a nossa vida. Quando Deus ele criou o homem da onde, gente? Do pó da terra. Ele criou o homem por um propósito. E olha que coisa interessante, gente. Deus ele criou o homem. E eu vou começar a falar uma coisa aqui com vocês. Eu sei que tem algumas mulheres que vão ficar um pouco chateadas comigo que eu vou falar. Mas lembra que eu fui a primeira a ser quebrada, gente? Então, lembra disso. Quando você fica meio assim, incomodada com o que eu vou falar agora, tu lembra? Não, ela também já foi quebrada através dessa palavra, porque a palavra primeiro fala com a gente, né? Primeiro ela quebra o vaso aqui, para depois o vaso poder compartilhar. Quando Deus ele cria o homem, aí então, eu vou falar uma coisa para poder melhorar o que eu vou falar depois, tá bom? Para preparar o seu coração. Quando Deus ele criou o homem, ele olhou para aquele jardim e falou assim: ai, está meio sem jeito, está meio sem graça esse jardim. Eu acho que eu vou criar um ser assim gracioso, uma flor linda, um diamante maravilhoso. E aí ele vai criar a mulher. Ei! Só que aí, para criar a mulher, ele não pega o pó da terra como ele pegou do homem. Ele pega de onde, gente? Do lado do homem, da costela do homem. Então, queira você ou não aceitar isso, as mulheres nasceram através do homem. Eva só foi Eva porque existiu primeiro? Eva só foi Eva porque existiu primeiro? Meninas, isso não é uma verdade, gente? E às vezes é difícil para a gente poder querer aceitar, né? Os homens aqui nesse lugar estão me amando. Acho que eu vou ganhar até um bombom hoje no final dessa mensagem. Primeiro, Adão foi criado, então Eva foi criada a partir de Adão. Ela veio da costela do homem, ela saiu de dentro do homem, do lado do homem, e não de trás. Também essa coisa que
atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Nada disso. Do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Amém? Do lado. A gente saiu da costela. Do lado. Isso nos mostra o quanto que somos criadas mediante um propósito que começa nos homens. Olha aí, gente. Agora, escuta isso aqui. Cara, quando Deus falou isso aqui, eu tremi na base. Só que desde o Éden, a mulher que foi chamada, quem sabe para que a mulher foi chamada lá no Éden, quando o Senhor criou a mulher? Como auxiliadora. Ele criou a mulher como auxiliadora, mas desde lá do Éden, a mulher ela errou o caminho, dando ouvidos aos conselhos da serpente. Ela se perdeu. Ela se perdeu. E ao invés de estar ao lado do marido, ela começou a estar por trás, dando ouvidos à serpente e recebendo veneno para compartilhar com o marido. Porque quando a mulher ela sai do lugar que ela tem que estar, ela perde o seu lugar, então agora ela começa a dar ouvidos à serpente. E aí ela começa a envenenar o marido. Eva saiu do lugar que ela tinha que estar. E agora, ela começou a não estar do lado de Adão, mas ela ficou por trás. Porque quando ela foi lá naquele jardim, eu sei lá onde ela marcou esse encontro com essa serpente, quando ela foi lá encontrar com a serpente, ela fez o quê? Ela deu ouvidos para a serpente, ela se envenenou e foi levar o fruto do veneno dela para quem? Para Adão. Isso acontece muitas vezes, meninas, com a gente. Isso já aconteceu comigo. Está aqui meu marido que não pode me deixar mentir. Jamais. Eu tenho temor nesse altar. Antes de eu falar isso para você, eu falo para mim. Quantas vezes eu fui azedada, eu fui estragada, eu comi veneno, e ao invés de eu ficar ali no meu tempo de tratamento com o Senhor, eu dei o veneno para o meu marido. E aí, com isso, o que acontece? O meu marido, se não fosse um homem de Deus, poderia até perder o caminho. Sabe por que tem muito homem que não está mais na direção, perdeu o caminho? Porque foram envenenados pelas suas mulheres. Foram envenenados pelas suas mulheres. Adão, gente, tem noção de quem era Adão com Deus? Era a coisa mais linda naquele jardim. Adão, ele tinha intimidade profunda com o Deus dele, com o Criador dele. Mas ele foi envenenado pela própria mulher. Às vezes o veneno está na gente, não está lá fora. E isso é muito sério. Por quê? Porque quando a mulher não entende para aquilo que ela foi chamada, quando ela erra o caminho, ela acaba envenenando. Esse é o perigo da mulher que perde o seu lugar. Ao invés dela orar para falar sobre qualquer circunstância com seu marido ou qualquer outra pessoa, ela fala por ela mesma e acaba envenenando o marido ou envenenando outras pessoas. Lembra da mulher de Jó? Jó sendo estragado pelo oleiro, Jó sendo estragado por Deus, e a mulher dele vira e fala: amaldiçoa esse Deus e morre. Era para aquela mulher estar ali com Jó, orando com Jó. Não, vai dar tudo certo. A cura do Senhor está sobre a sua vida. Eu declaro. Ela para ela estar naquele leito aos pés do marido, clamando pela cura. Mas ela estava envenenada. E ela foi tentar envenenar Jó. Só que Jó não se deixou envenenar. Jó não se deixou envenenar. A mulher, ela foi chamada para auxiliar e não para destruir. Ela foi chamada para auxiliar e não para envenenar. E eu também digo não só para as que são casadas, porque existem mulheres que não são casadas, mas que também podem envenenar as outras pessoas. Gente, mulher, olha, gente. Ai, Jesus, vou falar isso não, Senhor. Meu Deus do céu. Eu falo ou não falo, gente? Meu Deus do céu. Vocês vão me amar, gente, depois ainda. Porque, ó, essa mensagem eu falei para Ana. Ana, a minha mensagem é só quebradeira, Ana. Para mim ficou a quebradeira. Meu Deus do céu. Mas a mulher, assim, passou no corredor ali do hotel, ouviu a irmã falar assim: você viu aquela irmã com aquela saia vermelha? Ai, não sei o quê, não gostei muito não. Aí ela pegou aquela informação e chegou lá: olha, menina, você não sabe, fulana estava falando mal daquela outra irmã, falou que a saia dela era feia, que ela era gorda, que ela estava com uma sandália que não tinha nada a ver. Ai, que mulher esquisita, né? Ah, Deus trouxe ela aqui para falar com ela. Ela tem que ser quebrada pelo Senhor. Ela tem que ser quebrada. Gente, a gente é assim ou não é, gente? A mulher, às vezes, ela tem um hábito de aumentar um pouquinho as coisas.
Só um pouquinho, né, gente? Meu marido que fala, quando eu quero contar alguma coisa para ele, ele fala, minha filha, fala rápido, fala rápido. Encurta, chega lá. Mas e aí, então, no final aconteceu o quê? Porque a gente tem esse dom, a mulher gosta de fantasiar, né? De aumentar. Gente, mas cuidado! Porque nisso aí também existem os venenos. Gente, e aquilo que sai da boca é o que fere, é o que contamina. É o que a palavra nos ensina. Não foi para isso que nós fomos criadas. Não foi para isso que o Senhor nos criou. Não foi para isso que nós fomos feitas vasos nas mãos do Senhor. Não foi para isso que o Senhor nos tirou lá da costela do homem e nos chamou como auxiliadoras para uma grande obra. Quer ver uma outra coisa? A mulher, ela foi chamada para estar ao lado do homem como auxiliadora. Mas ela foi chamada para receber direção e não para dar direção. Sabe por que tem muitos homens que não se posicionam? Tem mulher que fica orando pelo marido. Ah, pastora, meu marido não vai para a igreja. Meu marido não quer ir na reunião dos homens. Meu marido não quer participar. Meu marido isso, meu marido aquilo. Mas dentro da casa dela, ela não deixa o marido ser o sacerdote. Ela não deixa o marido dar a direção. Ela não deixa o marido dar a última palavra. Ela tem que dar a última palavra, nem que seja de uma forma assim bem sutil. Porque tem um nível de... Meu Deus, como é que é aquela palavra? Agora eu até esqueci. Tem um nível de manipulação. Tem uma manipulação que é bem na cara, porque tem mulher que não sabe nem esconder. Ela quer manipular, ela já lança logo, né? Manipula mesmo. Esse dia eu estava conversando com uma irmã que ela falou assim para mim. Ah, lá na minha casa é assim. A gente vai sair para jantar, aí meu marido e meus filhos falam assim, nós vamos para onde? Aí meu marido fala, nós vamos para o Oliver Garden. Aí o filho fala, nós vamos para... Fala um restaurante aí, Madianos. Aí ela disse que ela fica quietinha, ela não fala nada. Aí daqui a pouco eles viram para ela e falam assim, mas você, mamãe, você quer ir para onde mesmo? Ah, eu quero ir lá no Picanha Brasil. Para onde que eles vão? Picanha Brasil. Ela já sabe como ela manipula a família. Tudo tem que ser do jeito dela. Tudo tem que ser da forma dela. A última palavra tem que ser a dela. A mulher não foi chamada para dar a última palavra. A mulher foi levantada por Deus como auxiliadora e para receber direção. Sabe por que tem mulheres que estão tão exaustas? Estão tão cansadas, estão tão exaustas, sabe, nessa vida terrena, porque elas estão querendo exercer um papel que não é delas. Deixa Deus cuidar da tua casa, deixa Deus levantar o teu marido, deixa Deus levantar o sacerdócio do seu marido, deixa Ele mandar em você. Gente, não tem coisa melhor do que receber direção, gente. Tem coisa boa, a gente só obedece. Ah, é isso, marido? Então vamos lá. Mas, pastor, e quando o marido está dando uma direção que eu estou vendo que possivelmente não vai dar certo? Aí você ora, você pede a Deus sabedoria, aí você escolhe o lugar, a hora e o momento para falar com Ele. Aí, então, você entrega para Ele, com amor. Meu amor, você não acha? Com seu jeitinho gracioso de ser. Mas quem tem que dar o direcionamento é o seu marido. Você que não é casada, já vai recebendo essa palavra sobre a sua vida. Sabe o que o Senhor falou comigo também? Ei, sabe o que tem mulheres que não casaram até hoje? Porque tem mulheres que não sabem se submeter a uma autoridade. São mulheres que ainda estão um vaso sendo quebrado nas mãos do Senhor. Ela tem problema na paternidade, ela tem problema, e são várias situações que podem acontecer. E aí essa mulher, ela ainda não se casou porque Deus sabe. Ela tem uma mulher de Deus, mas Deus sabe, se eu der um marido para essa menina, ela vai estragar tudo. Ela não se submete ao pai, à mãe, ela não submete ao professor na escola, ela não submete ao pastor na igreja, ela não submete à liderança dela. Ela vai submeter ao marido? Não vai. Então, eu tenho que continuar trabalhando nesse vaso, trabalhando. Tira a pedrinha, como a Ana falou ontem, tira a pedrinha. É assim que acontece. Aí tem gente, às vezes, que fica muito tempo esperando no Senhor. Não estou falando que é isso em todos os casos, entendam o que eu estou falando. Estou falando que existem casos
de mulheres que passam por isso. Agora, você sabe que a segunda resposta que Deus me deu, por que Deus quebra o vaso, a segunda resposta que Ele me deu é porque Ele percebe que no processo o vaso endureceu e rachou. O oleiro está fazendo o vaso, mas quando ele está fazendo o vaso, ele percebeu que aquele barro, aquela matéria ali, prima ali ainda, ela endureceu e rachou. Tem vasos que se tornam tão duros, que estão tão ressecados, que o oleiro tem uma certa dificuldade de quebrar o vaso e fazer de novo. Tem vasos que estão tão endurecidos, que estão tão duros, que o oleiro vai tendo uma certa dificuldade de quebrar e fazer de novo. Aí sabe o que ele faz? Ele precisa pegar a água de novo, aleluias. Ele precisa pegar a água de novo nas suas mãos, e então ele começa a amolecer o vaso para que ele se desfaça nas suas mãos e quebre nas suas mãos. E nós sabemos que na Bíblia a água, ela tem um simbolismo que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando o vaso está muito duro, está muito enrijecido, difícil de ser trabalhado pelo oleiro, aí é só o Espírito Santo, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo que vem sobre esse vaso. E aí, então, o oleiro começa a trabalhar no vaso de novo. Mas o oleiro, ele percebeu que no processo, o vaso endureceu e rachou. Ainda em Jó, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, diz assim, olha, preste atenção o que Jó está declarando para o Senhor. As tuas mãos me fizeram e me deram forma, e te voltas agora para me consumir? Lembra-te, pois, de que do barro me formaste, e queres fazer-me tornar ao pó? Não me vazaste como leite? E não me coalhaste e me transformaste como queijo? Jó está falando para o Senhor, Senhor, o Senhor está me quebrando. O Senhor está me estragando. O Senhor está fazendo com que eu seja amassado. Jó, ele se refere dessa forma porque ele era um homem que conhecia. Ele era um homem fazendeiro e ele conhecia como que um queijo, ele se estragava. Porque olha só, olha o que acontece com o queijo. Olha os mineiros aí. Cadê as mineiras aqui? Deixa eu ver as mineiras. Olha como é que acontece com o queijo. Um queijo, ele tem que estragar primeiro. O leite tem que estragar. Aí o leite é derramado para ficar esperando esse tempo de estragar. Até ele fazer o quê, gente? Coalhar, não é assim? Aí o queijo, ele vai coalhar. E então, ele é colocado em um lugar para ele ser esmagado. Meu Deus. Aí ele é esmagado. E então colocam um coador para tirar todo o soro. Tá sentindo a dor aí, gente? Aí não somente ele é colocado ali para ser esmagado, agora vai tirar todo o soro. Tem hora que a gente se sente assim. Parece que as nossas forças estão indo embora. Tem até um louvor que fala isso, né? Parece que é... Lembrei agora. É. Então, aquele coalho que fica é colocado em uma forma para ele virar um queijo. É assim que Deus faz com a gente também. Como ele fez com Jó. Parece que é o fim. Parece que não tem mais jeito. Os amigos acharam que ele ia morrer. A mulher envenenou ele, falando para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Mas Jó sabia que ele estava nas mãos do oleiro. Jó sabia que ele estava nas mãos do Deus dele. E que o tempo do Senhor iria acontecer na vida dele e que todas as coisas seriam restauradas por ele. Mas nós passamos esse processo. Reconhecer que Deus, o olheiro, por muitas vezes nos coloca nessa forma como Jó e nos amassa, pega o barro, amassa. Ontem a gente ficou amassando. A Ana ministrando sobre as nossas vidas, a gente amassando o barro, não foi assim? É assim que Deus faz com a gente também. Ele vai amassando, trabalhando, porque nós precisamos voltar ao plano original de Deus nas nossas vidas. Precisamos voltar ao propósito inicial de sermos mulheres auxiliadoras,
mulheres que vão receber direcionamento do Senhor na sua vida, mulheres que vão caminhar debaixo dessa verdade, porque quando as mulheres têm esse entendimento, quando as mulheres estão no lugar para qual elas foram criadas, elas conseguem entender e viver o verdadeiro valor que elas têm. Tem muitas mulheres que não se sentem valorizadas, ou então que não se sentem amadas, ou então que têm tantos problemas emocionais. Por que essas mulheres passam por isso? Porque elas não estão no lugar para qual Deus as criou. Não tem nada pior do que você estar fora do lugar. Não tem nada pior do que você sair do lugar que Deus fez para você estar. Tudo perde o sentido, tudo sai do propósito. Quando Deus está nos estragando, quando Deus está trabalhando, é porque Ele percebe que no processo nós nos endurecemos. Ele percebe que no processo nós deixamos essa rigidez tomar conta da nossa vida. E nós precisamos ser quebradas ou até mesmo voltar ao pó. Porque tem hora que Deus quebra tanto vaso que ele fica esfareladinho. Ele volta ao pó. Voltar ao pó é voltar ao plano original de Deus para a mulher. Voltar ao pó é voltar ao plano para o qual Deus a criou. Voltar ao pó é entender o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira identidade. Somos todas filhas, fomos criadas pelo oleiro para cumprir um propósito. Viva cada fase da sua vida com esse entendimento. Eu fui criada para um propósito. Eu sou um vaso que estou nas mãos do oleiro, sendo trabalhada por ele para cumprir um propósito. Eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu vou viver os planos do Senhor. Ainda que eu possa estragar quantas vezes forem necessárias, eu vou ser feita novamente e vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. É assim que Deus faz. Porque voltar ao pó é entender que nós temos um valor inestimável. Ainda que as circunstâncias digam que não, o oleiro, ele vai te fazer entender isso. Volte a ter alegria, volte a ter prazer de cuidar da sua casa. Volte a ter prazer de limpar a tua casa. Volte a ter prazer de arrumar os armários da sua casa. Volte a ter prazer de passar as suas roupas. Volte a ter prazer de fazer a comidinha que a sua família gosta. Volte a ter prazer de surpreender seu marido, mulher. Você ficou durinha, você ficou enrijecida, porque seu marido, às vezes, é como Nabal. Na Bíblia tinha um homem chamado Nabal, esposo de Abigail, que ele era um homem duro. A palavra de Deus diz que ele era um homem duro, coração duro. E eu sei que tem homens, às vezes, que são assim. Eu sei que não é fácil. Às vezes dói, gente. Às vezes dói receber um direcionamento. Às vezes dói você ter que fazer uma coisa que você não quer fazer. Às vezes dói você ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Às vezes dói. Mas ainda assim, lembra que o Senhor, Ele permite a gente se estragar para fazer a gente nova, tudo novo, tudo se faz novo? Então, nesses dias que você vai se estragar, nesses dias que você vai estar, sabe, sendo trabalhada, ore mais, busque mais, vá aos pés do Senhor, peça para Ele derramar dessa água e trabalhar nesse vaso, para que o vaso possa suportar, mas não deixe de fazer aquilo para qual Deus a criou. Ele te colocou dentro da sua casa para você cuidar da sua família. Não terceirize a educação dos seus filhos a ponto de que você venha perder os seus filhos. Os seus filhos não falam como você fala. Os seus filhos não têm a mesma forma que você é. Você é responsável por isso. Porque os filhos são como os pais. Os filhos são reflexo do pai e da mãe. Volte a ter alegria de cuidar da sua família. Surpreenda, eu volto a dizer, o seu esposo. Agrade-o, auxilie, mas também corresponda às suas necessidades. Até porque, no original, lá em Gênesis, a auxiliadora é Ezer Kinegdo, que é a auxiliadora que lhe corresponda.
Não é só ser uma auxiliadora, mas Deus colocou um homem do seu lado para você corresponder a esse homem. Deus colocou um homem do seu lado para você o auxiliar. Aliás, Ele colocou você ao lado de um homem para você o auxiliar. E não somente o auxiliar, mas para você corresponder às suas necessidades. Vocês sabiam que o homem, ele tem muito mais necessidades da vida sexual do que a mulher? Talvez seja surpresa para alguém aqui. Mas não é surpresa, porque a gente sabe disso. Quem é casado? Deixa eu ver quem é casado aqui, gente. Quase todo mundo. Nós sabemos disso. O homem tem muito mais necessidade da vida sexual, do ato sexual, quantas vezes forem necessárias. O homem tem muito mais essa necessidade do que a mulher. E a mulher precisa entender a necessidade do seu marido. Essa história é nossa antiga. Estou com dor de cabeça. Estou com dor. Olha, eu estou cansada. Olha, trabalhei muito hoje. Tem menina lá atrás fazendo assim, ó. Para com essa história. A Bíblia também nos ensina que o nosso corpo não é mais nosso. Que o nosso corpo, quando nós nos casamos, ele se torna uma só carne com quem? Com o nosso marido. Então, o nosso marido tem poder sobre o nosso corpo. O nosso marido, ele tem poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Paulinha, tem um homem aqui atrás assim, ó. Uhul! Eu tô achando que eu vou ganhar um chocolate. Ei, olha aí! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Gente, mas isso é muito sério. O homem, ele tem poder sobre o corpo da mulher. Olha, nós trouxemos aqui na nossa igreja um casal de amigos, pastor Ricardo e pastora Maírla, lá de Brasília. Quem conhece esse casal, gente? Família de sucesso. E eles têm um livro, meu Deus, eu vou falar isso aqui. Eu acho que eu não vou lembrar o... Falo, tá bom. Amor, como é que é o nome daquele livro deles? Pelada, não, como é que é? Rapidinha. Eu vou explicar. Como é que é, Joyce? Pelada versus rapidinha? Não, não é esse não. A peladinha versus a clássica. A peladinha versus a clássica. Ai, meu Deus, tem menino solteiro aqui, Senhor, tampa o ouvido desses meninos, Senhor. Mas eles vão casar, né? Eles vão casar, então eles têm que aprender, né, Gi? Eles têm que aprender, tá certo. Giovana falou para eu falar porque eles têm que aprender. Tá bom, então tá. Gente, olha, peladinha versus a clássica. No futebol, olha o Rio de Janeiro aí, gente. No futebol, tem a peladinha. A peladinha é aquele joguinho rápido assim, tchum, formou assim. Eu não sei quantos jogadores tem numa peladinha? Até 4, 5. Aí faz uma peladinha, aí joga rapidinho. Vocês estão entendendo, né, gente? É uma peladinha, rapidinho. Mas também tem a clássica. Estão captando a vossa mensagem? Aí tem a clássica. O clássico do futebol é igual o Campeonato Brasileiro que a gente está tendo agora. É tudo preparado, estádios lotados. Meu Deus, uniformes lindos. Estão entendendo, gente? Uniformes lindos. Uniformes lindos. Para o clássico do brasileiro. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Eu estou falando em parábolas, igual Jesus falou muitas vezes. Vocês estão entendendo a vossa mensagem? Estão entendendo? Aí, o que vocês podem fazer? Ana, a Adriana está assim, ó, mandou um recado para você, ó. A Adriana está mandando esse recado para você. Aí, o que acontece, gente? No clássico e na peladinha. A peladinha, você vai fazer assim, ajudar ali e tal. Pum, fez o gol, acabou! Ei! E a clássica, você vai se preparar. Mas olha, sendo clássica, sendo peladinha, você tem que entender que você tem que comparecer no jogo.
Tem que comparecer no jogo. Não dá para dar. Quando o jogador falta, o que acontece, gente? O que acontece, gente? WO. O jogador não compareceu, deu problema para ele, está suspenso. Nós não vamos fazer isso. Vocês captaram tudo aí, gente? Sacode a irmã e fala, entendeu, minha irmã? Quando chegar, entendeu, minha irmã? Quando chegar em casa, você vai assim jogar um jogo completo. Uma clássica, o clássico dos clássicos. Em terceiro e último lugar. Se acalma agora aí, gente. Se acalma aí. Se acalma porque Deus está quebrando o vaso. Ana, como é que é a musiquinha, Ana? Sara o varro. Um forte vaso, deixa Deus amassar o barro para fazer um forte, mais uma vez, deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Miriam Brito? Ok. Miriam, Miroca, cadê você? Miroca, fique de pé, minha querida. Quem quiser saber que sinal é esse aqui, vocês vão procurar Miriam no final deste retiro, ou antes de acabar o retiro, você vai falar, vem cá, Miriam. Ei! Vem, Miriam. Fala. E quando o Senhor, Ele falou isso ao meu coração, da gente estar falando nesse tema, é porque foi o que a gente acabou de dizer aqui a vocês. Olha aí, ó. Já tem marido mandando até pix já, gente. Já tem marido mandando pix. Mas, meninas, para a gente poder agora, ó, para a gente poder encerrar, vamos agora voltar aqui, vamos passar essa fase, né? Que a gente aprendeu tanta coisa aqui boa, porque a pergunta... Por que Deus quebra o vaso? Como eu falei, a primeira resposta que Deus me deu, porque Ele percebe que o vaso se deformou. Em segundo, porque Ele percebe que no processo o vaso endureceu e rachou. Em terceiro e último lugar, porque Ele quer fazer algo novo. Aleluia! Olha o algo novo aí, olha, chegando na sua casa, chegando na sua família, chegando no seu casamento. O entendimento que nós precisamos ter é que o oleiro quebra o vaso porque ele quer fazer algo novo. Quando ele está moldando o vaso e percebe a necessidade de refazer o vaso, ele está entendendo que aquele modelo, aquela forma que ele inspirou para fazer, ele vai fazer algo novo. Ele vai quebrar para algo novo acontecer. Somente quebrando esse vaso será possível fazer novamente o vaso. A arte das mãos do oleiro, esse vaso que já foi trabalhado, que já foi quebrado, esse vaso que foi completamente moldado pelo Senhor, ele vai quebrar para fazer um novo vaso, porque um tempo novo virá sobre esse vaso. Um tempo novo vem quando a gente percebe que nas mãos do Senhor nós somos feitas de forma perfeita. O novo tempo ele vem quando nós percebemos que nem tudo está acabado. Ainda que o vaso está quebrado, ainda que o vaso está estragado, lembra que eu falei com vocês? Nem tudo está acabado. O seu casamento não acabou. Você recebeu aqui conselhos para que o seu casamento possa viver algo novo. Para que você possa viver um novo tempo dentro da sua casa, dentro da sua família. Lembra que você foi levantada por Deus para atender às necessidades do seu marido, da sua casa, da sua família? Então, esse tempo novo está nas suas mãos. Em nome de Jesus, porque esse novo vaso nas mãos do Senhor, ele vai viver coisas novas também nesse tempo. Esse novo vaso, nesse novo tempo, ele também vai viver e aprender novas atitudes. Acabamos aqui de aprender sobre novas atitudes. A gente está aqui sendo trabalhada pelo Senhor, recebendo novas atitudes, aprendendo a ser um novo vaso. Priorize a sua família. Nenhum sucesso, escuta isso, nenhum sucesso é valioso quando a sua casa é um fracasso. Nenhum sucesso que você possa ter humanamente falando nessa terra é valioso quando a sua casa é um fracasso.
Você, como vaso, você precisa deixar o Senhor trabalhar para você priorizar a sua família. Mais uma vez eu digo, crie memórias afetivas com a sua família. Crie memórias fazendo o que eles gostam. Crie memória agradando o seu marido, agradando os seus filhos. Cuide do bem mais precioso que Deus te deu. Não alimente demônios dentro da sua casa. Ore e peça a Deus para te revelar tudo que está dentro da sua casa e que não é dele. Tudo que está dentro da sua casa que não é dele. Você está tendo algum problema no seu casamento? Ore a Deus que Deus vai te revelar. Deus revela, Deus mostra. Deus trabalha na nossa vida, Ele nos quebra, Ele nos faz de novo. Nem sempre é muito confortável. Às vezes uma mulher já de 40, 50 anos, ouvir conselhos como foram falados aqui agora, né, em diversas áreas da nossa vida, mas é necessário. É necessário você orar e pedir ao Senhor, Senhor, me mostra por que a minha família está passando por isso. Por que, Senhor, que a minha casa está enfrentando toda essa guerra? Não alimente demônios dentro da sua casa. Não permita isso acontecer na sua família. Peça para Deus te mostrar, porque o oleiro, ele mostra para a gente. Ele mostra o porquê que o vaso está se estragando. Ele mostra o porquê que o vaso precisa ser quebrado. Meninas, parem de colocar, sabe, o dedo no rosto do marido de vocês. O Espírito Santo falou isso comigo. Eu falei, Senhor, eu vou falar isso. Ele falou, você vai falar isso. Pare de colocar o dedo no rosto, você que tem esse hábito, sabe, de autoritarismo e de querer dar a direção e de querer viver um papel que não é o seu, estar num lugar que não é seu, e você coloca o dedo na cara do seu marido. Ou então você fala por trás do seu marido. Lembra de Eva, que foi lá atrás conversar com a serpente e trazer o veneno para Adão? Pare de fazer isso, porque para o novo vir na sua casa, você tem que começar a viver também com novas atitudes. Não dá para viver o novo sendo um velho vaso. Lembra que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos? Porque o odre velho, ele não suporta o vinho novo. Ele racha, ele quebra. Você está clamando, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, traz um novo tempo. Mas você não quer se deixar ser trabalhada pelo oleiro. Para o vinho novo vir sobre a sua vida, você tem que ser um novo vaso. E eu volto a dizer, nós não fomos criadas pelo Senhor para liderar a nossa casa. Nós fomos criadas pelo Senhor para estarmos ao lado do nosso marido, sobre uma missão. Porque ser submissa é estar sobre uma missão. A submissão é esse entendimento. Eu estou sobre uma missão. Eu estou auxiliando. Eu estou ao lado dele, junto dos meus filhos. Pare de humilhar o seu marido se colocando por cima dele. Você está sendo melhor do que ele, falando que ganha mais do que ele, ou falando que não precisa dele para nada. E aqui acontece muito isso. Quantas e quantas mulheres que eu já conversei, já atendi, e mulheres que falam isso para mim, pastora, para que eu preciso daquele homem? Eu não preciso dele para nada. Eu ganho mais do que ele, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu carro, eu tenho tudo, eu não preciso desse homem. E isso é um perigo, porque aí a mulher, ela se acha autossuficiente, ela começa a achar que ela pode mandar e fazer todas as coisas, e aí ela sai do lugar dela. E é por isso que o índice de divórcio nesse país, de imigrantes brasileiros, só tem aumentado. Só tem aumentado. Só tem aumentado. O índice de divórcio aqui, de brasileiros que vêm para esse país. Por quê? Porque o vaso, ele precisa ser quebrado e trabalhado pelo Senhor. O vaso novo, ele é quebrantado. Ele não tem um orgulho. Ele deixa que o orgulho seja trabalhado pelo oleiro. Ele se deixa quebrantar. Ele reconhece e confessa e rejeita o orgulho. Porque Deus quebra o vaso. Porque Deus ama o vaso. Vamos ficar de pé nessa manhã? Deus quebra o vaso, porque Ele ama o vaso.
Ele quebra o vaso, porque ele vê que o vaso, ele se deformou. Ele percebeu que no processo o vaso endureceu e rachou. Mas no final, ele quebra o vaso, porque ele quer fazer algo novo. Você veio até esse retiro, você chegou até esse hotel, para esse encontro com esse oleiro. Eu queria pedir a Tamires que viesse aqui, por favor. Você está na olaria, aqui nesse retiro. Existe uma grande olaria aqui, para quem veio para esse lugar com esse entendimento. Você não veio para cá para um evento de uma igreja. Você não veio para cá para um hotel porque é em frente à praia. Fecha os teus olhos. Você veio para cá porque você veio para uma olaria. Você veio ser quebrada por ele. Porque o vaso, ele está na olaria para ser quebrado. E sabe o que é mais lindo? Você recebeu um vasinho de barro que está aí no seu lugar. Você vai levar esse vasinho para casa para se lembrar do dia que o Senhor te trouxe na olaria para te quebrar e te fazer de novo. Esse vasinho, você vai levar e você vai cuidar desse vaso. É um vaso profético. Você vai levar para sua casa. E você, todos os dias, você vai se lembrar que o Senhor, Ele te trouxe aqui para fazer algo novo, para esse novo tempo. Enquanto a Tamires vai ministrar esse louvor, nós vamos finalizar aqui nessa manhã com uma resposta para o Senhor. Porque quem é vaso se coloca aos pés dele. E quem é vaso decide. O oleiro está chamando. Vem, vem, desce a minha casa. Você veio, você desceu. Então se entrega diante dele. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Se você quiser sair do seu lugar, você pode vir aqui e se ajoelhar aos pés do Senhor, aos pés do grande oleiro. Se essa palavra, ela falou com você, se você veio nessa olaria para ser um novo vaso, então responde, fala isso para ele. Vem aqui no altar